Turma, na série Pensamentando, nós vamos fazer uma leitura hoje da introdução desse livro, Niklas Luhmann. A gente nunca leu Niklas Luhmann juntos, né? Luhmann é um dos autores que eu mais gosto. E esse livro em especial, ele não tem tradução para a língua portuguesa, tá? E eu tenho uma edição dele em italiano, que é o Organizzazione e Decisione, Organização e Decisão. E eu vou fazer uma leitura com uma tradução aqui simultânea. A gente pede, claro, desculpas, né? Porque não é uma tradução profissional. A gente vai lendo e traduzindo na hora, tá? As coisas. E aí assim a gente vai poder ler junto essa introdução desse livro que é tão importante do Luhmann. É uma obra póstuma dele, né? Ela foi publicada após o falecimento de Luhmann em 98, né? 97? O finalzinho de 97 ou foi em 98? Que ele veio a falecer. E esse livro é muito importante, cara, é muito interessante. Organização e Decisão. E por que eu quero ler a introdução junto com vocês? Porque eu estou preparando uma palestra, que eu vou dar uma palestra junto à nossa rede de pesquisa de ciências sociais, que é sobre as relações temporais das organizações jurídicas, tá? Então, que é um capítulo específico desse livro, né? Mas para a gente dar uma relembrada, eu vou ler junto com vocês a introdução. Vamos fazer isso? Vamos? Então vamos. Então eu vou traduzir direto do italiano, tá? As organizações devem encontrar uma atenção maior daquela que nós temos dado a ela, né, até agora. Em particular, porque se tornou oportuno voltar a atenção às organizações de um modo diverso. Se a gente perceber que uma afirmação do gênero possa ser feita se consideramos as variedades de modos sobre os quais se comunica as organizações na vida cotidiana e na ciência, que essa tem se ocupado. Provavelmente, entretanto, proprio questo è un motivo per concentrare con maggior forza l'attenzione sulla organizzazione. E dessa forma, passamos do plural ao singular, das organizações para a organização, sistema de organização. De uma perspectiva teórica, essa exigência se motiva com o fato que tem se tornado infrutífero continuar a pôr a questão de qual seja a essência da organização. Se tornou supérfluo esse tipo de pergunta filosófica sobre o que é, qual é a essência, né, de uma organização. E uma existência comum à questão que se colocava, né, sobre a essência na pergunta: que coisa é, o que é, né, uma organização? Entretanto, antes de uma perspectiva prático-política, colocar a importância riuscire a presupporre un altro modo di intendere l'organizzazione. Proprio perché le organizzazioni, de novo ao plural, né, as organizações são entendidas como importantes e como insubstituíveis pela sociedade moderna. Ainda pela vida moderna, pode ser relevante compreender melhor la loro logica propria. Proprio quando diventa sempre più problematica qualche determinazione alla distanza dell'organizzazione, non importa se operato da proprietari o di altri domini, la ideologia liberal ou socialista oppôs ancora di particolar representanti di interessi a loro volta organizzati. Pode ser importante fornecer às organizações uma forma de autocompreensão que permita a elas responder às suas próprias questões. É autorreferência, tá? Olha que interessante. As suas próprias questões. E não um olhar externo, né? Não um olhar da sociologia ou da filosofia política sobre as organizações. É a organização numa perspectiva da autodescrição. Onde é que eu parei?
Se fala de centralização, se pretende uma maior flexibilidade. Por exemplo, regular o horário de trabalho ou permitir a transformação ou a organização de uma hierarquia ou para eliminar o supérfluo. São slogans da moda no setor da consultoria que aparecem assim, forçosamente, aqueles fatores externos que falamos ou que temos falado, né, e que dispensam essa questão. Por outro lado, muito mais complexo, se não possa ser a singular organização melhor que qualquer outra a trovar il modo di venir a capo dei suoi problema. Olha que interessante, pessoal. O Luhmann, ele está mostrando aqui, já está entrando assim na visão da teoria dos sistemas autopoéticos, né? Que a questão não é entender o que é uma organização, ou qual que é a essência de uma organização, fazendo uma leitura filosófica, sociológica, política, econômica e assim por diante. A ideia é entender a organização como um sistema dotado de autopoese. Então a pergunta que o Luhmann vai fazer é: o que faz uma organização? Qual que é a função social de uma organização? Quais são as prestações? Qual é o paradoxo que está na base de uma organização? E organiza o quê? O que uma organização organiza? Tá? Então, olha que interessante, é outro tipo de pergunta, né, que Luhmann coloca. Tá? Se pode praticar participação, mas o termo hoje não há mais aquele do pathos, uma expressão grega, né, que deve indicar como se torna um homem e como os homens devem ser tratados por homens. Necessário, ao invés disso, perguntar-se como se pode reagir aos melhores resultados possíveis. Tudo isso, à sua volta, não deve ser afeto considerado como uma receita no sentido da autorresponsabilização, da desregulação ou da descentralização, etc. Aqueles termos da moda, né, que existem nas organizações. Naturalmente, é claro que não é nenhuma organização... É claro que não existe nenhuma organização que não dependa do seu ambiente. Todas as organizações dependem do ambiente, claro. Por exemplo, do mercado, da sua fonte de financiamento, etc. Né? Mas, quando no modo mais restrito ou com uma razão de ação, é nesse caso que se torna possível observar as organizações como sistemas dotados de autopoiese. Assim, nesse caso, entretanto, resta colocar sempre aberta a questão: como uma organização determina aquilo que ela pode fazer a respeito desses fatores de dependência em relação ao ambiente. Então a questão não é entender a dependência. A organização precisa de financiamento, a organização precisa de sensibilidade com o mercado, precisa atender expectativas, etc. Não, a ideia de Luhmann é entender como que a organização organiza de uma forma seletiva essas informações que vêm do ambiente. Ou, dito diversamente, como no espaço da dependência que ela estabelece ao seu ambiente, no qual aquela dependência vai vinculando o passado, uma organização possa construir liberdade, alternativa, espaço de disposição, espaço de decisão. Nesse sentido, sembra que il problema sia constituto della necessidade, olha que legal, necessidade de disfarçar uma necessidade de orientação. Mas agora, se a hipótese é plausível, a reflexão deve iniciar perguntando-se como uma organização traça a diferença entre ela mesma e aquilo que ela não pode ser. Olha só, é a pergunta do paradoxo, né? Essa que é a pergunta central que Luhmann faz nesse livro. Ó. Como uma organização traça a diferença entre ela e o que ela não pode ser, entre ela mesma e aquilo que ela não pode vir a ser. Come una organizzazione riesca
la differenziarsi da ciò che essa não é e não vuole essere. Se se põe essa pergunta, se vai muito longe, né, no âmbito conceitual e teórico próprio da ciência das organizações. Nós assumimos essa posição sem perder de vista o objetivo de constituir uma teoria da organização especificamente orientada às condições atuais de um mundo globalizado, de uma sociedade complexa. Né? Todos os sistemas cognitivos elaboram distinções. Essas distinções são elaboradas do ponto de vista de si mesmo, ou realizadas do ponto de vista de si mesmo, como distinções. Isso vale também para as organizações. Isso é, para o tema que será tratado aqui. Vale também para a reapresentação, por o teste o teste das autodescrições das organizações. Vale também, para usar uma formulação de Friedrich Schlegel, para as organizações do texto, sobre a sua organização. O problema que se põe agora é somente um. Quanto é stringente la concessão della distinzione, quanto é lógica, si potrebbe dir, la elaboração praticada ao sistema. A dialética de Hegel pode oferecer um modelo nesse sentido. Essa alternativa de representar a auto-organização do espírito, entre aspas, do espírito, né, Hegel, certo? Para o fato que entende a distinção como opposizione e le opposizione como elemento stabile. Entretanto, depois de haver refutado como unilateral a teoria do sujeito, essa pode proceder na sua construção somente superando a oposição, com a consequência que conhecemos. Um outro exemplo mais perto desse cálculo da forma é o do George Spencer Brown, que recorre a um cálculo matemático para descrever o modo sobre o qual a forma, isso é, a distinção marcada, se transforma a observar a si mesma. Enquanto a dialética de Hegel se conclui pelo conceito, depois de haver computado o seu trabalho, retorna em si mesmo. O cálculo da forma do Spencer Brown, diferentemente, né, se conclui porque esse cálculo, depois de haver feito saltar a própria calculabilidade, retorna, né, reentra, acho que é melhor reentra um estado que pode ser escrito como indeterminação irresolvível. E que, para continuar na sua elaboração, pesquisando diversos modos, né, de se relacionar com o tempo, cria a memória, cria o tempo e um espaço livre que consinta de oscilar entre esses dois lados. Nesse modo, o sistema diventa uma máquina histórica não calculável, do futuro imprevisível. Vocês acham que Luhmann é brincadeira, né, pessoal? Parece que ele é difícil só porque a gente está fazendo tradução. Que nada. É assim mesmo, é uma linguagem realmente assim, muito abstrata. As organizações devem operar segundo o cálculo da forma e não segundo a teoria dialética, ao menos se quer entender ela, né, de uma forma assim, mais interessante. Como sempre foi feito, seguindo um modelo normativo racional que, na realidade, não apresenta mais contribuições, né, do que uma descrição empírica do modo de operação. De outra parte, não se pode esperar da essa stringenza de um autocálculo. A sociologia da organização deve, então, marcar uma estrada própria, deve seguir um caminho próprio. É claro que as organizações são sistemas históricos não calculáveis, imprevisíveis, que a toda volta partem de um presente que é em si mesmo construído. É claro que são sistemas em grau de observar a si mesmos e aos outros.
isso é, de oscilar entre autorreferência e heterorreferência. E é claro que essa oscilação deve estabilizar em uma rede de acoplamentos amplos, acoplamento LASK, acoplamento lato, né? E não em uma técnica de acoplamentos estritos. Isto, entretanto, não exclui de fato que se possa escrever um texto sobre as organizações que organizam a observação em modo mais restrito de quando não faziano le organização mesma. Um texto, ele está falando do texto aqui tipo da autodescrição das organizações, né? Um texto desse gênero não chega a apresentar um modelo normativo de organização, tipo como é que deve ser uma organização, ou como que uma organização precisa ser para ela ser mais eficaz. Vai para uma outra subdivisão clássica entre teoria normativa e teoria descritiva. A intenção não é, portanto, criar uma teoria normativa das organizações, dizer como que uma organização precisa ser para ela ser eficaz, para ela ter um sistema de governança mais ágil, para ela ter mais legitimidade. Não é essa a ideia de Luhmann, tá? Então, ó, ele rompe com essa subdivisão clássica entre teorias normativas e teorias descritivas, tá? Trata-se, na verdade, de mostrar que um texto teórico pode produzir consistência cognitiva, ainda quando não seja possível observar nas operações cotidianas do sistema. Nesse sentido, o texto pretende iluminar, e vou fazer uma própria elaboração de distinção, o qual naturalmente distingue a distinção da organização. A primeira distinção do texto, né, diz que a organização são sistemas autopoéticos, que produzem e reproduzem a si mesmas através das próprias operações. Nisso inclui-se a tese, segundo a qual as organizações caracterizam-se a si mesmas como organizações. Diversamente, nem mesmo um observador externo pode saber se um sistema que está observando é uma organização. Naturalmente, um observador pode construir um próprio conceito analítico, mas questi possono servirgli solo per osservare a si mesmo. Mas esse conceito que ele constrói só pode servir para observar a si mesmo, tá? É um exemplo interessante isso, quando a gente diz assim, nossa, olha essa flor é bonita, olha que flor é bonita, né? Mas a beleza da flor, ela está na flor mesma ou está no observador que faz essa afirmação, tá? Então toda afirmação é dita por alguém, né? Arriviamo allora a chiederci. Chegamos agora então à pergunta central. Ó. Através de qual operação uma organização se distingue das operações de outros sistemas autopoéticos e se determina como tal? Isso é, como que uma organização se organiza na forma de uma organização? E a resposta é através de decisões. Cara, ó, por isso organização e decisão, né? Essa que é a forma. A decisão ela está ligada às organizações estão ligadas às decisões. E a decisão é uma forma de organização. Então, esses são os dois lados, né, do paradoxo. Questo, a sua volta, porta alla questione. Através de que coisa se distingue a decisão, as decisões, e através de que coisa podem, colegamente, né, pode tornar uma conexão de decisões diversas, ainda que próprio, né, a essas decisões. E a resposta é dada do conceito de absorvição de incerteza. Absorvição de absorver. Absorvimento. Como é que se conjuga esse verbo mesmo em português? Absorção da incerteza. É isso. Absorção da incerteza. Isso pode fazer pensar que a conexão entre as diversas decisões, uma rede de decisões históricas, né? As organizações transformam incerteza em certeza. Pensar sem outro correto, mas não é suficiente para entender
qual seja o potencial de reflexão e de autotransformação que dispõem as organizações. A isso serve a distinção entre decisão e premissas de decisão, que torna possível uma dupla clausura do sistema sob o plano operativo e sob o plano estrutural. Em geral, a dupla clausura é uma condição para a reflexão. E, em último lugar, as premissas decisionais se distinguem entre si segundo diversos tipos, isso é, diferenciando em programas decisionais, personais e via de comunicação que transformam a competência, a divisão do trabalho, por exemplo, né? As competências no sentido de divisão, né? Entre gestores, entre diferentes cargos, né? Nos contextos decisionais. Esse núcleo teórico permite tratar a história da teoria e a pesquisa sobre as organizações, colocando o problema de qual são as distinções que são tornadas relevantes no curso do tempo e como se pode explicar a passagem de uma distinção a uma outra que sobre essa ricollega, né, ritorna. E questo tendo come che ogni distinzione fornisce solo risultati di scarsa complexità e richiede supplementi, uma expressão do Jacques Derrida, né, os suplementos, lá do livro dele sobre a gramatologia. Com a alusão desse núcleo teórico, pois, podemos tentar de avaliar os limites que vão colocados, né, ao esforço da autotransformação e da autorreflexão das organizações. Se pode fazer, em outras palavras, aliás, se pode passar, em outras palavras, de tentar avaliar quanto as organizações reali si distinguono della representazione ideal de uma outra possibilidade de transformação e de uma completa autotransparência. Da último, é possível mostrar que e por que as organizações que desse modo se produzem e se fecham operativamente a si mesmas se distinguem do sistema da sociedade que as rende possível a comunicação, que se serve delas mesmas para coordenar comunicação de múltiplos gêneros e que, não obstante isso, não pode nem regular e nem controlar a organização. Se as organizações são autopoéticas, não existe mais uma instância externa capaz de regular essas organizações. E se cada vez mais o mundo depende das organizações, né? Se cada vez mais o mundo não tem mais um sujeito da história, mas são as organizações que hoje comandam, né, essas formas de produção de comunicação, turma, então as organizações hoje se tornaram realmente instituições muito poderosas, né, da nossa sociedade contemporânea. Se se usa a teoria da distinção, a última questão que se perfila é a seguinte: como se pode pensar, na realidade, a unidade de uma distinção? Nós, de fato, temos falado sempre de distinções como se tratassem de unidade. A resposta é a seguinte: a unidade da distinção que, de volta em volta, vem utilizada pela observação, não pode figurar na distinção mesma. A unidade da distinção contradiz a si mesma, é uma autocontradição performativa, é um paradoxo. Mas, entretanto, apesar de ser paradoxal, é o observador que, na sua observação, não pode observar a si mesmo. Nesse sentido, a teoria procura observar como que o sistema dissolve o paradoxo da observação, o paradoxo da auto-observação. O Sr. Leonel Severo Rocha tem um texto muito interessante sobre os paradoxos da auto-observação. É muito legal para entender essa questão do paradoxo, tanto ao nível do objeto quanto ao nível da teoria mesmo. Isso é, em modo heterorreferencial e em modo autorreferencial.
Só nessa perspectiva há um fundamento a concessão entre a teoria e o seu objeto. Nós, entretanto, não pressupomos nenhum princípio de natureza ou de razão, nenhum conceito de verdade que garante uma qualquer conexão adequada entre esses dois componentes da consciência. A premissa da organização, ele está criticando Kant aqui, tá? Aquela ideia com sujeito-objeto, né? Nessa teoria não tem nada a ver com sujeito-objeto. A premissa da organização é a não consciência do futuro e o sucesso das organizações ainda diante da incerteza, mesmo diante da incerteza. O seu aumento, a sua especificação e a sua redução dos seus custos, né? Dos custos dessa incerteza. Quem acredita não poder suportar tudo isso e não é nem mesmo suficientemente curioso de tentar fazer isso, né, deve interromper aqui a leitura. Esse é o Niklas Luhmann, hein, meus caros? Olha só, a última frase dessa introdução. Chi credere non poter suportar tutto questo e não é nem mesmo abbastanza curioso de tentar di farlo, dovrebbe interromper aqui a leitura, tá? Então, ó, a gente já fica curioso para seguir nossa leitura adiante, tá, pessoal? Que teoria dos sistemas de Luhmann é realmente uma coisa assim muito interessante. Terminamos a leitura, pessoal. E aí começa o primeiro capítulo, Teoria da Organização, a construção clássica. Ele vai fazer uma crítica, né, às leituras clássicas sobre as organizações. Tá? Legal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem leituras em italiano, pessoal, aproveita Organizzazione e Decisione, um livro bem interessante, uma leitura realmente diferentona, assim, né, do sistema de organização, até para entender, hoje em dia, no direito, a importância que os tribunais têm no sistema, né, a importância central que os tribunais hoje exercem sobre o direito, né, a relação entre as decisões jurídicas e a dos tribunais, tá? Muito legal. Numa próxima oportunidade, se vocês quiserem, né, compartilhem, comentem aqui embaixo, escrevam o que vocês acham dessas coisas e tal, dão a curtida, assinam as notificações, faz aquilo que o pessoal diz que é para fazer e tal, para tornar esse vídeo relevante para o YouTube, e aí a gente também vai continuando a fazer os negócios. Deixamos aqui o nosso abraço e bons estudos.